A paz, irmãos. Irmãos, quero deixar aqui um resumo dessas aulas anteriores que a gente teve sobre a questão do filho pródigo, eternidade passada, pré-existência, tá? Só um resumão para a gente poder estar relembrando, tá? Então, assim, se você pegou as aulas anteriores, muito provavelmente você já tem essa tela, essa lousa já copiada já no seu caderno, né? Com todos esses versículos aí, tá? Com certeza você já tem todo esse esboço já copiado aí, né? No seu caderno, né? Nós passamos pela questão da casa do pai, da onde esse filho pródigo saiu e para onde ele foi também, no caso que foi a terra dos porcos, né? E o que representa a terra dos porcos e o que representa a casa do pai, para onde ele volta. E uma coisa interessante que nós vimos, que na casa do pai tinha uma oliveira, o que faz referência com Apocalipse, faz-nos referência também com Jeremias, tá? Faz-nos referência com as duas casas de Israel, tá ok? Faz-nos referência com a restauração do reino, tá? Então, além disso tudo, chegamos também na questão, se você pegou as aulas anteriores, você tem toda essa lousa já copiada no seu caderno, tá bom? Por fim, chegamos na questão também da herança, né? Porque o filho, ele pega parte dos seus haveres, ok? Vimos essa palavra haveres, que é bios, vida, e nós conseguimos compreender o que significa essa questão de vida, que é colocado como herança, haveres, né? Aquilo que ele recebe para gastar na terra dos porcos, né? Percebemos a conexão que isso tem com os signos e com as tribos de Israel, né? Como eu falei, você deve ter já toda essa lousa copiada, né? A questão da energia primordial, energia positiva, energia negativa. Vimos aí a questão do cardinal, energia fixa, mutável, a questão dos signos e as suas conexões com as tribos, E vimos aí a questão que muitas dessas energias, falamos sobre energia telúrica, né? Eletromagnetismo, muitas dessas energias estão contidas nas pedras, que são como chamadas de gemas ou safiras. É colocado também em Êxodo 28, ali no peitoral do sumo sacerdote, né? É nos mostrado em Apocalipse também as pérolas das 12 portas da Nova Jerusalém, e ainda nos mostrado o Senhor Jesus nos dando uma pedra com um novo nome escrito, tá bom? Tudo isso é aquela questão da herança. A questão da herança é muito ampla, é um segredo profundo, tá bom? São segredos que se entendem fazendo associação, comparação de texto, entendendo o que é simbólico, tá bom? E fazendo o cruzamento de informações, tá ok? Para a gente chegar nesse tipo de segredo. Então, quando a gente chega nesse tipo de segredo, nós conseguimos entender o que são essas pedras que é nos apresentado em muitos textos da Bíblia, né? Vou até dar um zoom aqui. Inclusive é nos apresentado, nós vemos, por exemplo, que lá em 1 Pedro é nos dito que nós somos comparados a pedras também, pedras vivas, né? É interessante, lá em Ezequiel é falado que Lúcifer, ele era revestido por pedras, tá bom? Onde muitos fazem associação com o peitoral do sumo sacerdote, tá? Mas tudo aquilo que nós vemos no sumo sacerdote, irmãos, é apenas uma sombra. A sombra não é a imagem perfeita das coisas. A sombra que você vê numa parede é só uma imagem, tá? É uma imagem que não é perfeita, é um vulto, entende? Então, no meu ponto de vista, a sombra que é nos apresentado ali é muito mais do que apenas um peitoral. Nós vemos no sumo sacerdote um peitoral. Em realidade, é o próprio corpo espiritual que receberemos,
tá bom? É o próprio corpo espiritual que está representado ali, entende? Então veja, Satanás, ele tinha um corpo adornado de pedras preciosas. Essa é a essência do corpo espiritual que foi perdido. Mas essa é a essência do corpo espiritual que também será restituído ou ganhado, entende? Por isso recebemos uma pedra, percebe? Bom, isso aqui é um resumo, né? Falando da herança. Por isso que hoje existem pedras que estão conectadas aos signos. Essas pedras emanam energia. Essa energia são resquícios da antiga glória, percebe? É claro que para chegar nesse entendimento, você tem que ter passado por algumas camadas, né, de entendimento, camadas anteriores, tá bom? Senão fica meio difícil entender o que a gente está falando aqui, tá? Mas tendo entendido o que foi falado anteriormente, fica muito simples e muito fácil de compreender, né? O que são essas energias que essas pedras preciosas contêm, né? De que maneira elas se conectam aos signos, e de que maneira os signos se conectam às tribos, e de que maneira as tribos se conectam a nós, brasileiros, americanos, japoneses e assim por diante, e de que maneira está sendo remontado o Israel celestial, tá bom? Não estou falando de Israel física e terrestre e política, tá? E geográfica. Estou falando da Israel espiritual e celestial, tá bom, meus irmãos? Bom, é um resumo que eu quero fazer aqui para a gente relembrar as aulas anteriores, tá bom? Então, se você pegou, você tem esse mapa todo, essa lousa toda você tem, tá no seu caderno copiado. É bom você estar dando uma olhada. E tem alguns textos nos grupos aí, tá? No Eternidade Passada, no Eternidade Passada, no Mensagens de Vida não tá, mas no Eternidade Passada tem alguns textos, e você releia os textos bíblicos, extraia a profundidade deles, tá? Para que você possa aí abrir mais o seu entendimento, o leque de entendimento com relação a essa questão das pedras preciosas, do peitoral do sumo sacerdote, as gemas zodiacais, a pedra que receberemos do Senhor Jesus, as pérolas das 12 portas, que tem 12 nomes, que são os nomes dos filhos de Israel, associados aos 12 signos, ok? Que você possa fazer essa associação e extrair aí o de melhor espiritualmente falando, tá bom, meus irmãos? Então é isso que eu queria deixar aqui, tá bom? E que nós possamos ter uma boa aula na nossa próxima reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.